Então, volta que a gente aí autoriza que está gravando, tá? Pronto. Boa tarde novamente a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro ciclo de debates do GEIC, que é o Grupo de Estudos Interdisciplinares, Crianças e Contexto. Nós temos feito esse ciclo de debate nesse semestre, escolhendo falar sobre infâncias negras. Hoje a gente chamou a professora Maria Letícia Nascimento para falar sobre o estudo da infância, diálogos, fronteiras e tensões. Essa convidada, que tem sido sempre assim nesses encontros, são minhas amigas, pessoas que eu gosto, admiro, respeito. Sou muito bem cercada de pessoas especiais. Letícia, então, é doutora, tem algum microfone aberto. Eu acho que é aqui. Pronto. Sem problema. A professora Maria Letícia Nascimento, ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Ela fez pós-doutorado em Sociologia da Infância na Universidade de Sussex, no Reino Unido, e é professora associada também da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Coordena o Grupo de Estudos em Pesquisa, Sociologia da Infância e Educação Infantil na FEUSP. Seus interesses de pesquisa são a participação infantil, a interdisciplinaridade, crianças imigrantes na educação infantil, e atualmente trabalha no projeto Estudo sobre a Participação Infantil, Protagonismo Infantil, o que revelam as pesquisas sobre o tema. Eu não quero perder tempo, então eu passo rapidamente a palavra para a Letícia, agradecendo mais uma vez a ela por ter aceitado o nosso convite para conversar conosco essa tarde. Obrigada, Letícia. Bom, boa tarde, né? Eu preciso dizer que, assim, que é um prazer, né, poder estar com vocês hoje, estar com a Juliana, né? E, nossa, Juliana, faz tempo que a gente não se vê, que a gente não troca questões. A gente, antes dessa gravação começar, nós tínhamos até referido isso, né? E eu preciso, de alguma maneira, né, antes de dizer alguma coisa, né, recuperar aquilo que nós conversávamos agora há pouco, né? Não dá para começar qualquer fala, né, sem pensarmos, né, nas nossa solidariedade, né, as quase 500 mil famílias que perderam alguém nessa pandemia que estamos vivendo, né? É impossível não começar dessa maneira, né? E também, né, toda a nossa solidariedade, né, aos pais, famílias, amigos, professores das crianças negras que têm sido assassinadas com muita frequência, principalmente no Rio de Janeiro, né? E aqui em São Paulo também isso acontece, mas é que a notícia sempre vem do Rio de Janeiro. Não sei como é aí na Bahia, em Salvador, mas enfim. Então, é uma alegria estar aqui, né? Mas é uma alegria que também ela fica um pouco à mercê também desses acontecimentos com os quais nós temos vivido, né? Bom, então, eu queria agradecer a Lorena também, né, que me deu todas as indicações, e a Juliana, e eu queria dizer que, assim, o que a Juliana me encomendou... Letícia, antes de você começar, só para justificar a ausência de Lorena hoje aqui, né? Lorena hoje seria anfitriã do nosso debate, a gente tem feito circular esse papel no nosso grupo, mas Lorena está com Covid, ela testou positivo, ela está assintomática, mas não dava para estar aqui hoje, né? Então, por isso que eu estou fazendo um pouco o papel dela, que com certeza ela faria e se preparou muito para isso, melhor que eu. Mas então é por isso que ela não está aqui hoje, gostaria só de justificar. Não, mas eu precisava falar dela, porque afinal de contas foi um outro contato, né? Muito querido que eu fiz. Então, e eu queria dizer, então, né, eu espero que Lorena se recupere, né, fique ótima, né, e permaneça ótima, né, por muito tempo. A Juliana, quando me convidou, ela me falou para falar sobre os estudos da infância, né, na América do Sul, né? E, de fato, né, embora eu tenha trazido esse título, né, ele se aplica exatamente a essa questão dos estudos da infância, quando eles deixam de ser só uma relação entre os autores do Norte sobre os autores do Sul, né?
o texto que eu encaminhei, né, é um texto que vai ser publicado agora, o livro está pronto, finalmente está pronto, é um texto de 2019, mas com pandemia e tudo isso, que foi escrito pela Monique Voltarelli, por mim, né, exatamente para a gente discutir um pouco, né, essa relação entre o norte e o sul, né, e falar um pouco dessas infâncias sul-americanas, que para mim são tão caras, né? A Juliana sabe disso, né? Eu vou começar então falando, dando um pequeno histórico, né, de como é que a gente chegou a estudar a infância na América do Sul, na América Latina, e depois vou falar um pouco, né, da pesquisa e da produção de conhecimento nesses países com os quais a gente estabeleceu contato. Depois vou falar um pouco desse estudo que eu estou fazendo sobre a participação desse segmento, né, no estudo da participação, e vou finalizar sugerindo alguns contatos, algumas leituras, né? Então, eu pensei em fazer dessa maneira. Eu trouxe as telas também, mas eu prefiro falar sem telas, se vocês não se incomodarem, né? Sem problema nenhum, Letícia, como você quiser. Eu talvez prefira ficar mesmo sem as telas. Ou talvez, porque assim, se for o caso, se vocês acharem que preferem as telas, eu não tenho problema, eu as coloco, tá bom? Eu fiz. Mas eu queria que fosse mais uma conversa, sabe? Não uma apresentação, mas uma conversa, né? Aquelas que a gente faz de conta que a gente está em roda e que a gente está conversando. Eu vou me sentir melhor assim. Bom, então, eu queria dar para vocês começar, então, essa nossa fala sobre as infâncias sul-americanas, né? Dando a vocês um pequeno histórico. E quando eu falei não é, Juliana, é porque a Juliana participou de um evento que nós fizemos em São Paulo, chamado Seminário Internacional Infâncias Sul-Americanas. Ele não foi o primeiro evento que a gente fez. De fato, vou contar um pouquinho para vocês. Eu coordeno um grupo, como daí está posto, né, lá na minha apresentação, um grupo de estudos e pesquisa de sociologia da infância e educação infantil, né? Pois é, quem dera. E esse grupo, nós começamos então a discutir a sociologia da infância no Brasil, né? E fizemos uma grande pesquisa coletiva do grupo, né? O grupo é formado por alunas minhas de diferentes formações, né? Doutorado, mestrado, pessoal da graduação, tem professora da rede pública, agora o pessoal já se doutorou, virou professor em universidade pública, então é um grupo grande, né? E um grupo que tem aí os interesses em torno dessa questão da sociologia da infância. Então, nós começamos estudando a sociologia da infância no Brasil. Foi um projeto financiado pelo CNPq, que nós trabalhamos de 2010 a 2012 nesse projeto. E chegamos a algumas conclusões, tarari, tarará, que a sociologia da infância do Brasil estava muito ligada à questão da educação, muito mais do que outra questão, que havia aí um interesse muito grande em estudar as crianças do ponto de vista das relações microsociais, né? Enfim, fizemos esse estudo. Quando nós estávamos fazendo os relatórios finais, tal, chegou, e nesse meio tempo, né, eu já tinha feito contato com algumas antropólogas que faziam uma parceria com pesquisadoras da América do Sul, né? Então, a Clarice Com, a Ana Gomes, lá da UFMG, e eu tinha conhecido algumas pessoas. Que querida! Bem-vinda, Lorena. Nossa, que querida, bem-vinda. Oi, gente, obrigada. Então, eu estou aqui contando, né, um pouquinho do histórico, né? Então, quando nós estávamos fechando essa pesquisa no Brasil, chegou a Monique Voltarelli, né, para fazer doutorado comigo. E ela chegou com um projeto de doutorado, a gente discutiu, e estávamos muito interessados em saber se aquilo que a gente tinha visto no Brasil acontecia na América do Sul. Olha que pretensão a nossa, né? E a Monique se imbuiu da história, né, refez um projeto, né, e começamos, então, a estudar a América do Sul, né.
complicado, porque a América do Sul ela é grande, ela é ampla, ela não é igual, né? Cada país tem suas culturas, cada país tem suas maneiras de lidar com as questões. Quer dizer, nós acabamos nessa busca, né, de entender um pouco como é que se estudava a infância nesses países, né? Nós acabamos fazendo um levantamento e chegamos à conclusão, né, de que alguns países tinham um estudo mais estruturado, mais fortalecido, digamos assim, mais evidente, né, das infâncias, enfim. E, nesse meio tempo, em 2016, eu fui para aquela Bienal Ibero-Americana de Infância e Juventudes, que acontece em Manizales, na Colômbia. E conheci várias pessoas que eu já tinha lido, então, porque nós fizemos um levantamento, então, de textos, tal, autores, tal, e a gente foi lendo, né? E esse interesse, então, culminou com esse seminário, né, que a Juliana fez parte, né, que nós fizemos em março de 2017 aqui na FEUSP, né, e que trouxe, então, duas pesquisadoras argentinas, né, a Valéria Jobé e a Mariana Palacios, né, duas chilenas, a Iskra Paves Soto e a Ana Vergara, o Ernesto Duran, que é colombiano, e Chile, Argentina, Colômbia, eu acho que foram essas pessoas, esses 5 que vieram, porque nós tínhamos convidado uma Fernanda, eu esqueci o sobrenome dela agora, que é uma brasileira que vive na Bolívia e que trabalha também com infância, mas ela acabou não podendo vir. E várias figuras, celebridades, né, da área da infância brasileira. A Juliana, né, veio a Lúcia Rabelo de Castro, veio a Cristina Gouveia, enfim, eu não vou me lembrar todo mundo, né, mas foi um grupo muito interessante que veio para essa discussão. E o nosso interesse era exatamente poder compor, porque vocês sabem, né, que a América do Sul, nós fazemos parte dela. Os brasileiros não se dão muito conta disso, porque, assim, talvez pela barreira da língua, né, porque eles falam uma língua e nós falamos outra, talvez pela própria maneira como eles produzem o seu conhecimento, mas são poucos os contatos, né, que nós temos com o pessoal, ou que tínhamos, né, com o pessoal da América do Sul, embora façamos parte de um mesmo país que foi colonizado, é claro, pela Península Ibérica, né, nós fomos colonizados pelos portugueses e eles pelos espanhóis, quer dizer, e onde o neoliberalismo chegou com uma força enorme, né, nos anos 90, né? Quer dizer, então, nós temos muitas coisas muito próximas. E tudo isso para dizer para vocês que, aí, então, 2017, a Monique houve o seminário no começo do ano, no final do ano, a Monique defendeu a tese dela, e aí nós começamos, eu comecei a fazer parte, né, eu fui convidada a fazer parte de uma rede latino-americana de investigação interdisciplinar sobre o protagonismo em direitos humanos das infâncias latino-americanas, com o pessoal do Chile, da Colômbia, mas aí já era latino-americana porque tem o pessoal do México, né, a Susana Susenski e a Valentina Glockner, tem o pessoal do Peru, não, eu acho que são esses os países mesmo, né, o Brasil, a Colômbia, o Chile, a Argentina e o México. E nós fizemos aí alguns encontros, discutimos um pouco, e tem uma revista chamada Cadernos de Infância, que não é uma revista indexada, é uma revista só, mas que aceita artigos, tal, depois eu dou essa referência para vocês, que eu acho que é um lugar interessante. Bom, e só para fechar, né, então, esse histórico, né, e aí Monique e eu começamos a escrever em parceria. Então, a gente escreveu esse texto que eu encaminhei para vocês, a gente escreveu um texto que saiu naquela revista da Lourdes Gaetan, o Sociedade Infâncias, né?
que é o texto sobre a infância na América Latina, aportes do campo dos estudos da infância em Argentina, Brasil e Chile, nós recortamos esses 3 países, e agora, em setembro, vai sair um livro, né, que a Ana Vergara, a Valéria Jobé e eu organizamos, né? Vai sair, chama-se Infância Sul-Americana, Neoliberalismo e Direitos das Crianças, né? É um livro que a gente tem trabalhado nele já há 3 anos, e agora, finalmente, porque é um livro que vai ser publicado, não vai ser publicado aqui no Brasil, em princípio, né? E publicar fora do Brasil é uma coisa muito difícil, né? E, então, nós levamos 3 anos para fazer. E tem autores do Equador, da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Brasil, enfim, são 9 textos, mais o nosso, que trazem aí informações e discussões sobre os efeitos do neoliberalismo nas situações, na arquitetura da infância ou das infâncias sul-americanas, né? Esse jeitão que a gente tem, a desigualdade, as diferentes culturas e essas questões todas. Então, esse é o histórico. Então, para vocês terem ideia de onde é que eu estou falando, tá? Então, o que é que a gente tem sabido, né? Dessas questões com as quais a gente tem encontrado, lido e produzido junto, né? Bom, nós fizemos um estudo, então, num primeiro momento, leitura, busca de texto, levantamento de autores e leitura desses autores, né? Quem fez principalmente isso foi a Monique, mas o grupo também fez, porque a gente discutia com ela aquilo que ela ia encontrando, né? E é muito interessante, porque quando a gente começou a ler os textos dos autores da América do Sul, nós começamos a perceber que havia uma diferença muito significativa, né? Aqui no Brasil, a pesquisa que nós tínhamos feito nos falava um pouco e nos deixava muito clara essa relação entre os estudos da infância e a educação. A educação é quase que a grande produtora de textos sobre a infância. E agora um parênteses, né? Nesse estudo sobre participação, que participação é um tema muito forte na América do Sul. Participação e protagonismo, né? E isso é efeito, né? E é preciso dizer isso, é efeito não só das condições de vida, né, com as quais as pessoas lidam nos diferentes países da América do Sul, mas muito também a partir dos direitos, da Convenção dos Direitos da Criança, essa ideia que a criança é sujeito de direitos. Talvez aqui no Brasil, porque a gente tem o ECA, a Convenção não tenha a força que tem nos países sul-americanos. É muito impressionante isso. Então, a ideia de que todas as crianças são sujeitos de direitos e todas as crianças são cidadãs, né? E, portanto, sujeitos de direitos são sujeitos que devem ser protegidos, devem ter a provisão das suas necessidades, devem ter proteção e devem ter participação, né? Nós fomos buscar, né, e tem uma outra questão que aparece muito também nessa produção de conhecimento sobre a infância na América do Sul, é o papel dessas organizações internacionais, né, transnacionais, enfim, a Unicef e outras, a Fundação Bernard Vannier, a Children Watch e outras organizações dessa natureza, né? Elas estão muito presentes, né, trazendo informações e dados sobre a infância. Muitas vezes são informações quantitativas, mas nós encontramos alguns autores que publicaram, por meio dessas organizações, alguns livros muito interessantes. Fizeram, inclusive, a partir de alguns seminários que foram feitos para discutir a participação de infância e juventude. E tem um artigo
um texto publicado em 1998, que é um dos primeiros textos que a gente encontrou falando de participação e protagonismo, num seminário que aconteceu, e tem um texto de um autor chamado Ángel Gaitán. Gaitán como a nossa amiga Lourdes Gaitán, mas não é parente, né? É um sobrenome, né? Eu sou Nascimento, Milton é Nascimento, mas nós não somos parentes, infelizmente, para minha tristeza. Bom, mas enfim. E ele lá vai discutir um pouco, né, essa questão da participação infantil. E então, o que é que a gente percebeu? Que a questão dos direitos das crianças e da dignidade das crianças, direitos das crianças sujeitas de direitos, e a ideia de uma dignidade infantil está muito presente, ela está impressa nas discussões e nas pesquisas desses nossos autores sul-americanos, né? Você vai me perguntar, é assim na Venezuela? Não sei. Estou falando dos países que a gente encontrou material, né? Então, a gente tem a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Peru, um pouco a Bolívia, um pouco, o Uruguai, a gente agora encontrou coisas. E aí, indo um pouco mais longe, o Equador, né? O René Unda é do Equador, e o pessoal do México, que aí já é Latinoamérica, né? Tá? Mas há aí uma perspectiva muito grande, né, de estudos, né, sobre os movimentos sociais, as crianças como um movimento social também, por exemplo, o movimento das crianças trabalhadoras. Essa é uma literatura que nos surpreende, porque nós aqui, nosso trabalho tal, mas não, há inclusive uma crítica, nesse livro que a gente vai publicar agora em setembro, uma das autoras faz uma crítica significativa a essa determinação da Organização Internacional do Trabalho, né, de proibir o trabalho infantil. Por quê? Porque a crítica que ela faz é exatamente em que contexto essa proibição aparece. E o que é a exploração de crianças no trabalho e o que é um trabalho infantil digno, digamos assim, né? Então, é claro, gente, eu estou aqui contando para vocês, tá? Se vocês não me façam perguntas o que eu acho sobre isso, porque eu não estou me posicionando exatamente sobre isso. Eu estou contando que são, assim, aspectos, abordagens diferentes da infância, muito diferentes da infância, das abordagens da infância que nós encontramos aqui no Brasil. Sejam elas com recorte ou sem recorte, né? Recorte de gênero, recorte de etnia, ou crianças de uma maneira geral, tá? E assim, eu vou falar um pouco e depois eu espero que vocês perguntem também para a gente poder discutir um pouco mais essas questões, tá bom? Combinado assim? Pode ser? Bom, então, o que a gente foi encontrando? A gente encontrou crítica à colonização, crítica ao neoliberalismo, crítica aos efeitos e as consequências, né, da colonização sobre as crianças, sobre a organização social e, portanto, sobre as crianças, ou seja, as crianças vistas como parte da organização social, né, a questão dos movimentos sociais e a repercussão da Convenção dos Direitos da Criança, né? Então, muitos textos falando sobre isso, né? E eu acho que é interessante. Eu vou só mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo, uma tela que é a capa de um livro, que eu acho que é um livro interessante, que eu não sei se vocês conhecem? Esse livro vocês veem, né? Que a Valéria Jobert foi a compiladora, que chama-se Pensar a Infância desde a América Latina, né? Um estado da questão. E que reúne, né, um conjunto de pesquisadores argentinos, colombianos, equatorianos,
chilenos, né, e que traz, né, para nós algumas discussões. Esse livro é de, deixa eu ver aqui a data, é de 2000, não é 2009, é de 2013. E ele, bom, vai fazer já 8 anos, mas é um livro que traz aí para nós, né, algumas informações bem interessantes sobre essas questões que eu estou trazendo para vocês, né? Enfim, sim, aí fica, né, já que está gravado, fica a imagem do livro. Esse livro, ele é e-book, vocês baixam na internet, ele foi publicado pela Flaxo, né, que é aquela organização que, enfim, que está aí, tem inclusive várias faculdades espalhadas, universidades espalhadas na América do Sul, enfim, que tem aí uma preocupação grande com a pesquisa. Bom, então, esse livro, de alguma maneira, sintetiza um pouco essas grandes discussões, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Ele traz aí o prefácio, né, o prólogo, o prefácio, traz aí um grande panorama, né, dessa discussão, e depois ele é organizado em algumas sessões e tem aí algumas discussões bem interessantes. É fácil de encontrar na internet. Bom, e o que a gente, então, foi descobrindo, né, com essas leituras? Que, embora, né, exista essa repercussão da convenção, os movimentos sociais, há uma grande diversidade étnica, né? A América do Sul, né, ela é claxo, isso, muito obrigada. Está vendo? Por isso que a gente traz, que a gente garante que as pessoas têm acesso, né? A gente encontrou, então, na América do Sul, uma grande diversidade étnica, diferentes dialetos, diferentes questões políticas, econômicas e sociais, que, portanto, vão produzir infâncias plurais e vão modificar a maneira de ser menino e menina em cada um desses países, né? E, na verdade, a ideia... Eu diria que, assim, uma das questões que a Monique encontrou foi que também, embora esses assuntos eles sejam macrosociais, essa questão do neoliberalismo, a colonização, a convenção, há muitos estudos microsociais, exatamente por conta dessas peculiaridades, né? Não dá para dizer que as crianças indígenas de determinado lugar sejam como as crianças trabalhadoras de outro. E mesmo que as crianças trabalhadoras do Peru tenham as mesmas reivindicações, sei lá, que as crianças armadas na Colômbia. É claro que eu estou pegando aí grandes segmentos, e segmentos muito distintos, mas mesmo se a gente pensar em crianças indígenas na Argentina e crianças indígenas, sei lá, no Chile, a Argentina diz que não tem indígena, né? Eles vieram todos da Europa, mas a ideia é que, assim, são grupos muito diferentes. Então, há muitos estudos microsociais, né? Ou seja, há uma preocupação na visibilização dos contextos ocupados pela infância na sociedade, né? E assim, isso é feito a partir de investigações pouco padronizadas, na verdade, muito próximas dos contextos estudados, né? Se a gente volta lá para os estudos da infância, o paradigma dos estudos da infância, né, que a etnografia é a melhor maneira, né, lá James e Prout, 1990, 1997, um dos aspectos que aparecia lá dos paradigmas, e que a Punch vai criticar nesse texto que eu mandei para vocês, é a ideia de que a etnografia é a maneira mais interessante para estudar a infância, né? Curiosamente, né, não sei se porque as antropólogas começaram a fazer esses estudos, né, mas os estudos etnográficos são efetivamente o grosso desses estudos sobre a infância, exatamente porque é uma maneira de destacar o contexto em que as crianças estão vivendo e conseguir percebê-las como sujeitos nesses contextos
e aquilo que é a participação nesse contexto, enfim, fugindo um pouco de um padrão, né? A partir dessa ideia de que há uma singularidade em cada um desses grupos. E aí usar o termo infâncias e não infância, né? Tá? Bom, eu estou aqui fazendo algumas provocações ao longo da minha fala, vocês estão notando isso, né? Eu estou esperando que vocês façam perguntas depois. Mas, enfim, o que nós notamos, né, que há um crescimento dos estudos com crianças, né, uma grande preocupação, grande parte dos autores está preocupado em pesquisa com crianças, em como fazer, inclusive há vários textos dizendo, ou trazendo elementos para pensar a pesquisa com crianças, né, essa ideia de entrevistar as crianças, de escutar as crianças, de saber o que as crianças estão fazendo, né, isso é muito forte, né, acompanhar as crianças nesses seus contextos de ação social. Então, as crianças trabalhadoras, elas se reúnem numa associação, porque elas não têm direito a ter um sindicato, né? Mas, então, é acompanhar as crianças nessa associação, como é que elas reivindicam, como é que elas lidam, como é que elas vão para o trabalho, como é que elas recebem. Há aí uma preocupação não em mudar, mas em empoderar essas crianças, trazendo à tona essas ações, né? Quem tem textos interessantes sobre as crianças trabalhadoras, tem vários textos, mas tem alguns textos. Ele não é latino-americano, ele é alemão, né? Mas ele, enfim, ele estuda aqui a América do Sul também, é o Manfred Liebel, né? Ele tem aí alguns estudos, né? E, inclusive, alguns textos até não são muito novos, discutindo essa questão, né? Existe um pesquisador peruano, que, segundo a Monique, é um pastor, né? Ou um padre, enfim, é o Alejandro Kusianovich, isso, Libel. E o outro é o Alejandro Kusianovich, né? Que é que tem discutido também essa questão do trabalho infantil e que discute um pouco essa coisa da participação das crianças. Então, gente, quando a gente começou a discutir participação, às vezes eu fico me perguntando, né, o que é que vem antes, né? Aquela ideia do Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Essa ideia de estudar a participação, quer dizer, eu não tenho muita certeza se começou porque para nós era importante ou porque nos estudos da América do Sul isso aparecia com muita força, né? E aí a gente resolveu fazer esse estudo sobre participação, tal, aqui no Brasil, enfim, essa é e aí a gente tem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Agora, é muito interessante, porque, assim, nesse grupo da rede, né, que eu faço parte, né, foi muito engraçado, porque eu falei a primeira vez em Sociologia da Infância, isso já foi em 2017, foi depois do seminário que a gente fez a rede. Foi, final de 2017. E foi muito interessante, porque as pessoas, elas estudavam a infância, elas fazem pesquisa sobre a infância, mas elas não pensavam numa sociologia da infância, né? Nesses moldes, como nós aqui, né? Então, esse contexto, né, do norte, né, do hemisfério norte, lá da Europa, dos Estados Unidos, ele nos pegou de uma maneira mais direta, se é que nos pegou, né? Mas ele nos pegou de uma maneira mais direta do que os pesquisadores da América do Sul. E é muito interessante, o Ernesto Duran, por exemplo, colombiano, que a Juliana teve a oportunidade de conhecer, ele até fez um texto onde ele incluiu, né, num dos textos que a gente produziu, tal, ele incluiu a sociologia da infância, mas só estranho, porque eles têm uma outra discussão. Esse pessoal que participa dessa Bienal, que acontece, né, lá em Manizales, eles estudam a infância sem essa... Ninguém faz a referência necessariamente ao Prout, James Prout, ou Northrop, ou Sarmento, ou... Né? Quer dizer, quem faz mais referência? Bom, a Iskra, talvez Soto, que foi fazer o pós-doc dela com a Gaetan, com a Lourdes Gaetan na Espanha.
Então, ela traz um pouco esses autores para o texto dela. O René Undalara, que também, ele é equatoriano, e ele também discute um pouco, ele traz um pouco, ele faz, inclusive, são dois textos, né? O da Isca e o do Undalara. O dele chama-se Perspectivas Teóricas da Sociologia da Infância na América Latina, né? Porque ele tenta entender, e ele faz esse texto tentando fazer essa relação. Por que que os autores, né? Que autores são esses que não chegam aqui, né? Ou como é que foi construída uma proposta de estudos da infância na América do Sul que tem a ver com a convenção, assim como os estudos da infância, né, na América, no Norte, no Hemisfério Norte, mas que tem características muito próprias. É muito interessante. Tem pontos convergentes? Sim, tem pontos convergentes. Mas tem pontos divergentes também, né? É curioso isso, né? Porque há um contato, eu acho que essa é uma expressão que talvez valha a pena trazer. Há um contato mais tardio com os estudos da infância produzidos no hemisfério norte. Né? Quem vai dizer isso é o René Unda, né? E, assim, há uma surpresa com essa sociologia da infância, porque ela até traz conceitos que são trabalhados, né, na América do Sul, mas não é ela que forma ou que forja esses conceitos junto aos pesquisadores da América do Sul. Então, é curioso, né, porque a sociologia da infância e esses estudos da infância, eles vão sendo incorporados, né, posteriormente, né, mais recentemente, digamos assim, de 2018, 2017, 2018 para cá, nas produções, mas não há efetivamente uma referência, como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente fala Serrotar, fala da Montandon, fala, né? E começa sempre, não, porque começou assim, porque tal coisa, tal. Eu digo isso para vocês porque eu já escrevi texto com tudo isso também, né? E eles não. Quer dizer, na verdade, é um encontro mais tardio. Mas existem, sem dúvida, né, vários intercâmbios com pesquisadores europeus. Né? É que, assim, é uma terminologia, nomear uma nomeação diferente, eu diria, né? E, assim, algumas questões que ficam diferentes também, né? Outro dia, a Lúcia, eu encontrei com ela, a Lúcia Rabelo de Castro, no congresso da ISA, que aconteceu esse ano, que não teve o ano passado por conta da pandemia, e ela disse, não me venha falar que na América Latina é protagonismo e na Europa é agência, porque isso as pessoas estão tomando como, para quem é da educação, né, como se pensava os períodos do Piaget, né? Sabe assim, está virando alguma coisa que vira mantra, né? É assim, tem que ser assim. Então, tal lugar é desse jeito e outro lugar é do outro. Não, não é verdade, né? Não pode pensar dessa maneira, né? A gente tem uma maneira, um jeito, né, de colocar tudo em caixinhas, e não é verdade. Mas é verdade que a América do Sul trabalhou principalmente com a ideia de participação e protagonismo, inclusive tem um termo que a Monique até tem estudado agora, ela e uma orientanda da Jobé, elas estão discutindo essa questão da participação protagônica, né, que vem nos textos do Kusianovich, que vem nos textos do Liebel, né, o que é uma participação protagônica. Quer dizer, essa participação efetiva, né, quer dizer, é o protagonismo efetivamente acontecendo. Essa discussão, eu diria que, assim, ela não acontece nos países do norte, né? Aqui a gente trabalha com a participação, com o protagonismo, e lá, sem dúvida, a gente lê os textos, o pessoal fala de agência. Eu não estou querendo dizer que enquanto um fala de uma coisa, o outro fala da outra, mas existe uma predominância, né, de estudos digamos, com esse objeto, né? Agência das crianças, por exemplo. Né? E, assim, pensar em agência
talvez, quem tem um texto sobre isso é o Lourdes Gaetan, que aproxima, né, dizendo que protagonismo e agência podem ser pensados da mesma maneira. Mas isso não significa que uma coisa é uma coisa, quer dizer, até significa que uma coisa e outra é outra, mas uma coisa acontece lá, né? E a outra acontece aqui, como se não pudesse haver essa troca e esse intercâmbio. É isso que eu estou querendo trazer, né? Quer dizer, na verdade, aqui a gente tem tratado de agência, eu estou pensando na América do Sul, América Latina, e lá, provavelmente, né, com o Líbio, né, sendo também de lá, a Gaetan e tudo isso, o protagonismo aparecendo também. Não é impossível, né? Não é uma coisa radical, né? Bom, e assim, uma coisa que a gente tem aí, tem pensado, né, é que talvez os conceitos principais do campo da sociologia da infância, como foram construídos lá no hemisfério norte, eles talvez não deem conta de determinados contextos socioculturais latino-americanos. Ou talvez eles tenham que ser problematizados, e aí é o caso de agência, por exemplo, né? Problematizados em relação aos contextos sul-americanos. Né? Eu acho que essa talvez seja uma possibilidade, uma perspectiva. Quer dizer, não são dois campos diferentes, não. Mas alguns dos conceitos produzidos lá, e talvez alguns dos conceitos produzidos aqui, é que lá eles não nos ouvem, né? Quer dizer, a gente tem uma dificuldade muito grande também, essa coisa de falar inglês, falar espanhol, né? Falar português eu nem falo, porque já é uma terceira questão. Mas, assim, eu me lembro de ter ido para um congresso da ISA, aqui na... ISA é a Associação Internacional de Sociologia, né? Tem um grupo, o RC 53, que é o grupo da Sociologia da Infância. E a gente teve um fórum, esse que eu encontrei com a Lúcia agora, que foi aqui no Brasil, pela tela, mas a gente teve um encontro em Buenos Aires, alguns anos atrás, eu me lembro que tudo que era apresentado em espanhol não aparecia ninguém do hemisfério norte, ninguém ouvia, né? E agora, dessa vez também, né? A gente propôs essa rede propôs uma sessão, né? Só tínhamos nós, sul-americanos, não tinha um norte-americano ou um europeu assistindo, ao contrário das sessões em inglês, que tinha vários sul-americanos e brasileiros assistindo. Desculpe fazer a separação entre brasileiro e sul-americano só por conta da língua, tá? Porque eu continuo achando que a gente faz parte. Bom, então, aí para ir me encaminhando, né, para uma... Eu não sei se o que eu estou dizendo para vocês está claro, né? Mas eu espero, eu estou, de alguma maneira, provocando um pouco, trazendo para vocês um pouco do que a gente está sabendo sobre os estudos da infância, não sobre as infâncias, mas também sobre as infâncias, né? Mas, principalmente, porque a América do Sul ela é muito grande, ela é muito distinta, né? Os países são muito diferentes, e dentro de cada país há muitas diferenças. Então, a ideia, né, eu achei que valia a pena trazer essa questão mais dos conceitos, né, dos estudos, do que é que tem sido publicado e tudo isso. Bom, e daqui a pouco a gente pode começar a discutir um pouco, né, é isso que eu estou dizendo, eu estou caminhando para uma finalização, digamos assim, para a gente poder conversar mais sobre. Não fico só eu falando, mas a gente faz uma troca aqui. Bom, então eu vou trazer um pouquinho daquilo que eu tenho visto nos estudos que a gente tem feito sobre participação. Esse é um projeto que ele é financiado pela FAPESP, que faz o quê na participação, né? Quem publica o quê, que participação é essa, enfim, a gente está construindo um banco de dados, né? Que ontem eu pude ver, né? Tá quase pronto já, vai ficar lá incrustado na Universidade de São Paulo, né? Mas vai ter o nome do banco de dados sobre participação infantil e todo mundo vai ter acesso. E eu espero que isso dê certo, né? Não está pronto ainda, mas exatamente para que as pessoas possam ler e saber quem publica o quê, escreve o quê, né? Certo? Para não ficar esse monte de banco de dados onde a gente, às vezes, não encontra as coisas, né?
Tem muita produção que a gente, salvo aquelas que saem no Cielo, né, são publicadas pelo Cielo, estão na Dialnet, né, algumas coisas são muito difíceis da gente encontrar. Às vezes, você tem a referência, mas não tem o texto. E esse banco de dados que a gente está montando, todos os textos estarão lá, né, então vai ter... No caso da América do Sul, sorte, a gente não vai ter tese e dissertação. No Brasil tem tese e dissertação, mas na América do Sul, porque isso é o pós-doc da Monique, ela está trabalhando com essa questão. Bom, enfim. Então, para falar para vocês um pouco sobre participação, o que a gente encontrou, né, nos estudos sobre participação no Brasil, e eu vou ser rápida, não vou me deter muito, porque é só um dos aspectos, né, dos estudos, é que, assim, muitos estudos voltados para a escola, mas não voltados para as crianças na escola, mas não voltados para a ação ou para a ação social das crianças na escola, mas para as práticas pedagógicas, né? A ideia, e assim, essa é uma impressão que eu tenho e que eu, daqui 2 meses talvez eu possa confirmar para vocês, de que há uma relação entre a prática pedagógica e a possibilidade de participação. Então, a participação das crianças na roda de conversa, a participação das crianças em momentos em que o adulto admite a participação, né? Isso aparece muito em vários estudos que a gente encontrou. Uma outra coisa que aparece muito ligada à escola é aí, então, uma participação mais eficiente ou efetiva das crianças, que é junto à gestão. Então, os conselhos de crianças e coisas desse tipo. Esse é o que predomina, né? É claro que aparecem as crianças a partir de estudos junto à favela, estudos em praça, há aí outros lugares de estudos das crianças, mas as crianças são principalmente estudadas na escola e nessa perspectiva pedagógica, né? E, curiosamente, né, nós levantamos material sobre Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Olha, tem Venezuela. E o que a gente percebeu é que aparecem também as crianças na escola. Mas não as crianças na escola, nas atividades, aparecem também as crianças nas atividades pedagógicas. Há estudos sobre como as crianças aprendem matemática, por exemplo, né? Estudos da infância, tá? Então, a participação das crianças na aprendizagem da matemática. Então, uma matemática ativa, que a criança lida, tal. Mas, uma coisa que a gente percebe é que, mesmo as crianças estando na escola, aparecem as crianças, por exemplo, quais as relações sociais que elas estabelecem na biblioteca. Não que livros elas leem, mas como é que elas lidam, como é que elas constroem o próprio conhecimento a partir da biblioteca, por exemplo. A sua participação nessas relações. É um ponto de vista diferente, embora apareçam as crianças na escola. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tem um coro aqui de cães latindo, né? Eu vou pedir desculpas, mas a gente não tem como impedir, tá? E eu estou ficando um pouco brava, mas não adianta nem gritar na janela, porque não funciona. Voltando. Bom, então, aparecem as crianças na escola, a infância escolar aparece, mas aparecem questões sobre a participação das crianças na relação com o trabalho, então, o direito das crianças ao trabalho, obrigada, ao trabalho rural, as atividades de subsistência das crianças, então, a participação das crianças em atividades de subsistência, por exemplo, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, então, aparecem essas questões, né? Então, direito ao trabalho, trabalho rural, atividade de subsistência, né? No Chile e na Argentina, aparecem muitos estudos da infância na ditadura, né? Tem uma colega nossa, a Patrícia Castilho,
que ela veio aqui para o Brasil, ela não veio para o nosso simpósio, mas ela veio para um simpósio em Brasília, e eles fizeram uma exposição lá, As Crianças na Ditadura. Ela tem uma coleção de fotografias, cartas e tudo isso, e ela tem trabalhado com isso. Ah, tá, obrigada. E há estudos na Argentina também sobre as crianças na ditadura, né? Então, são estudos ligados mais à história da infância, né? Mas que trazem aí aspectos, incluem as crianças nessa questão, né? Esse é um ponto que eu sempre discuto, né? Como é que nós aqui alijamos as crianças dessas questões mais macrosociais, né? E essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês, esses pontos, né, de estudos da infância, eles trazem essas questões mais macrosociais e as crianças nessas questões. Por exemplo, o México, o Chile e o Equador têm tratado muito da questão da migração das crianças, né? O Equador tem trabalhado com a migração das crianças venezuelanas, né? O Chile com as crianças peruanas, né? Que há uma imigração, a Isca Paves, inclusive, trabalha com isso, né? E no México, bom, o México, vocês sabem, é a imigração para os Estados Unidos, né? Quer dizer, receber migração das crianças, né? A imigração e a emigração. Então, como é que as crianças tem um estudo da Valentina Glockner, que não é com crianças pequenas, mas é com crianças mais velhas, que é lindo, né? Ela entrevista as crianças que estão tentando passar a fronteira, ela está lá incrustada na divisa do México com os Estados Unidos, tentando entender as crianças hondurenhas, as crianças, enfim, todas essas crianças né, da América Central e América do Sul, que migram sozinhas ou se juntam com outras crianças que também estão migrando, são crianças mais velhas, mas tentar entender essa lógica, né, que as crianças têm, por que elas querem ir, enfim, tem uns textos muito interessantes sobre essa questão. Bom, as crianças de rua aparecem mais hoje em dia na Argentina do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem visto estudos sobre crianças de rua, né? E já tivemos estudos, né, quando a gente tinha um movimento de crianças de rua lá. E na Colômbia, eu diria que o principal, um dos principais focos de estudos são as crianças no conflito armado, embora a gente possa, hoje em dia, entender que há outros aspectos. Agora, gente, os nossos países são barris de pólvora, né? O Chile, o último encontro que nós fizemos da rede lá, foi quando surgiu aquela manifestação, né? Nós quase não conseguimos sair de lá, nós de outros países, né? Porque a gente teve a oportunidade de passar pelos ônibus, os prédios, toda aquela efervescência, né? Que houve contra, né? O Pinheira e pró-Constituição e tal. Na Colômbia, de novo, né? Agora tem um movimento, né? Enfim, os nossos países da América do Sul não são países, digamos assim, calmos, né? Tudo isso, eles têm muitas tensões sociais, né? E essas tensões sociais vêm à tona, e ainda bem que vêm à tona. Nós, brasileiros, precisávamos lidar melhor com isso. Bom, então, em relação à participação das crianças, eu posso dizer a vocês, afirmar que as tensões sociais, a cidadania, os direitos e a ação política das crianças vão predominar sobre os artigos sobre participação escolar. Então, acho que essa é uma diferença muito significativa no que a gente encontra lá. Eu preciso dizer a vocês que, assim, eu não fui muito a fundo nos estudos, é claro que as antropólogas estão, né, nesse conjunto de estudos, porque tem a participação das crianças, mas existem estudos sobre crianças indígenas, né, que são muito mais, estão muito mais na mão das antropólogas, e aí as brasileiras, em conjunto com as argentinas, por exemplo, né, que tem estudos dessa natureza. Bom, aparecem também muitos estudos sobre família, né, a Ana Vergara, que é uma chilena que veio para o nosso
congresso, o nosso seminário, ela trabalha com essa questão familiar, né? Ela tem um livro muito interessante publicado também, sobre como é que as crianças e as famílias, né? Ela estudou as crianças nas famílias, né? Tem outros aspectos, né? A Monique preparou para mim uma lista, né? Que depois, se vocês quiserem, eu passo para a Juliana, Lorena, passo por e-mail para vocês terem ideia, né? De quem são autores que trabalham com o quê. Então, infância indígena, relações geracionais, direitos das crianças, territórios indígenas, crianças em situação de rua, políticas sociais, trajetórias laborais, violência contra crianças, crianças migrantes, estudos feministas, né? As crianças em estudos feministas, família e infância, espaço urbano e crianças, pobreza e crianças. Só que, rapidamente, né, só trazendo para vocês, rapidamente, né, questões relacionadas à religião, à própria escola, né, os movimentos sociais, e tem muita coisa que repete, né? Muitos autores trabalham com as mesmas questões. Estudos de gênero, né? Parentalidades, como eu já disse, né? Infância campesina, camponesa. O que mais? Enfim, ser criança na Colômbia, papel da família, maus tratos, questões ligadas à autoridade, as relações relacionais de novo, né? Infância contemporânea, enfim, como está por autor, os temas se repetem, e, enfim, relações de poder em infância, direitos. Então, assim, só para vocês terem ideia, né, que muitos autores têm tratado dessas questões, né? E, assim, para finalizar, né, eu estou aqui levantando, né, vocês viram, eu estava aqui com as minhas folhinhas, né, eu não consigo não ter um roteiro, né. O que eu acho que é mais interessante, né, a gente perceber que tem muitos pontos, muitos de estudos da infância. Há muitas peculiaridades no Brasil que a gente não tem estudado, né? Eu acho que, sim, principalmente nós das grandes cidades, né, nas capitais, a gente acaba tendo estudos muito, digamos assim, muito mais voltados, né, para determinados movimentos, né, e nós temos deixado muitas coisas de lado, do meu ponto de vista, né? Essa ideia das crianças nas cidades, né, que a gente tem discutido, Márcia Gobi tem trabalhado muito com isso, as crianças nas ocupações, né? Por exemplo, a gente tem muito poucas coisas que não sejam dos antropólogos sobre as crianças indígenas, mesmo sobre as crianças negras, né? Há poucos estudos, e há aí poucos estudos em relação à quantidade de crianças, em relação digamos, a efervescência, né, as diferentes possibilidades, né. Mas eu acho que nós temos aqui uma pesquisa que ela conversa, né, e aí, pensando, né, nos desafios, nas fronteiras e nas tensões, né, que é o título dessa fala, né. Quer dizer, como é que a gente poderia, quer dizer, eu acho que é muito importante que a gente possa ler os nossos parceiros sul-americanos. Eu acho que falta para nós, né, mesmo quando a gente dá a disciplina relacionada a estudos da infância, ou a sociologia da infância, falta para nós trazer leitura desses colegas que têm produzido estudos sobre infância, uma infância muito mais parecida, por esse aspecto, né, com a nossa, né, do que os colegas norte-americanos ou europeus. Sem querer jogar os europeus fora, não é isso, né? Existe aí, né, digamos, essa possibilidade de uma porosidade nas fronteiras, né? Eu gosto muito desse termo, porque, assim, eu acho que as fronteiras, elas nos limitam muito, né? Quando a gente pensa, isso acontece aqui, não acontece ali.
Mas eu acho que a gente pode, né, em lendo, né, os nossos colegas sul-americanos, encontrar aí caminhos muito interessantes para embasar as nossas próprias pesquisas, e vice-versa. Eu acho que essa interlocução ela tem que ser ampliada, né? E é certo, né, que às vezes é muito complicado, eles não entendem muito bem o que a gente fala, e às vezes eles não entendem muito bem o que eles falam. Mas eu acho que assim, é muito, muito bom poder ler, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver os artigos desse livro, né? São artigos muito interessantes, né? E a gente tem aí uma série de artigos que a gente localizou e que são muito significativos, né? Eu falei para vocês da Valentina Glockner, né? Tem a história da infância com a Susana Sosensky, que é mexicana também. Tem, como eu falei, a Patrícia Castilho com as crianças na ditadura, a Valéria Jobé, que tem publicado muito sobre políticas públicas em infância, a questão do feminismo, né? Essa questão dessa imbricação entre infância e feminismo. Enfim, eu acho que são leituras que a gente pode começar a se apropriar também, né, a ler também nas nossas, e trazer como bibliografia para as nossas pesquisas, né? E quem sabe também fazer aí isso que a gente está tentando fazer, né, que a Juliana sabe disso, que é essa interlocução mais direta mesmo, né, de fazer pesquisa conjunta, de poder aí desenvolver alguns trabalhos com uma certa proximidade, porque exatamente, né, somos tão colonizados e tão frutos do neoliberalismo, né, e das questões todas, machismo, racismo e tudo isso, como os demais países que nos fazem companhia aqui nesse continente, né. Então, olha, não sei se era isso que vocês esperavam que eu dissesse, mas isso é o que eu posso dizer para vocês. Eu agradeço, né, que tenham prestado atenção, e abro, então, para questões que vocês tenham. Eu tentei ser bem provocativa, né, para, enfim, despertar em vocês algumas questões, porque a gente tem muita informação que não dá para falar tudo, né, quer dizer, não cabe, né, então... E mais para frente se chama a Monique, e aí ela complementa isso que eu estou dizendo, tá bom? E aí fica tudo bem. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Como Lorena já chegou, ela vai voltar às funções dela de anfitriã do dia de hoje. Bem-vinda, Lore, obrigada por ter vindo. Olá, gente. Então, prazer conhecer Letícia, né? Eu sou Lorena, sou estudante de psicologia, também sou integrante do GEIC, e aí queria agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite, né? Esse debate tem muita importância para a gente, principalmente nesse momento que estamos fechando o nosso ciclo. E aí, durante o nosso debate, a gente tem discutido e focado um pouco nas infâncias negras, e nós compreendemos a importância desse fator nos estudos sobre a infância. E aí, nesse sentido, a gente queria saber um pouco quanto que a dimensão de raça aparece nos estudos da América Latina. E se ela é um dos marcadores que distingue os estudos das infâncias no Sul. E se não, se isso não é uma distinção, se você acha que isso deveria ser um marcador de nossos estudos. Tá. Nossa, Lorena, que boa pergunta, né? Que questão interessante essa, né? Eu diria que, assim, de uma certa maneira, é mais forte para nós a questão, esse marcador racial. Eu acho que o marcador étnico é muito forte na América do Sul. Étnico no sentido dos diferentes grupos que vivem, né, nos diferentes países da América do Sul, né, mas grupos primeiros, grupos indígenas, e a gente chama de indígena, né, mas são grupos culturalmente instituídos e constituídos, né, e que são, de alguma maneira, eles são a essência dos estudos da infância nesses países, né? E a relação é muito diferente, a relação entre o colonizador
e esses grupos na América do Sul, de maneira geral, né? É claro que há exceções, né? Eu estou falando aqui do que a relação aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem umas coisas muito difíceis, né? Nesses países, né, há aí em grande parte desses países, há aí um orgulho muito grande em ser de uma determinada etnia, em estar na terra antes do colonizador chegar, e de manter essa tradição, digamos, essa cultura, né, ancestral, né, de uma maneira muito presente, muito forte, a partir de museus, tem toda uma estrutura que não deixa. Certo que no Chile isso é bem relativo, alguns países isso é mais relativo, mas esse orgulho, né, ancestral, ele é muito forte, né? E isso faz com que os estudos da infância eles tenham um caráter um pouco nessa linha, né, das crianças nesses contextos e como é que acontecem as relações, tal, né? Mas aqui no Brasil a gente tem, embora a gente tenha o orgulho, a gente foi muito, digamos assim, fomos muito massacrados, né, pela colonização, né? Então, há aí uma tentativa de recuperação desse orgulho, ou dessa coisa ancestral, né? Agora tem, e principalmente, eu acho que do ponto de vista de nós negros, né? Essa questão da etnia, né? Outro dia o Flávio Santiago disse uma coisa muito interessante. Bom, todo mundo diz, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português, eu não sei de quem eu sou descendente, se eu sou descendente dos moçambicanos, na verdade, eu estou usando uma terminologia que nem era aquela que era quando os meus ancestrais vieram para o Brasil, né? Eu não sou africana, não sou descendente de africana, eu sou descendente de um grupo X de pessoas que moravam na África, né? Então, onde é que ficou isso? Né? A diferença do pessoal da América do Sul, por exemplo, que localiza de onde chegou, de onde foi. Você tem os italianos, você tem os portugueses, mas você tem os espanhóis, tal, mas você tem o grupo que era de lá e que sabe de onde veio. Né? Então, eu acho que essa é uma diferença fundamental de contexto para pensar os estudos da infância, porque as infâncias elas vão sendo constituídas nessa perspectiva macrosocial, né? Embora as relações sejam microsociais, ali no grupo, né? Mas essa questão macrosocial, ela tem um peso, né? E esse peso, ele é, de alguma maneira, respeitado por esses pesquisadores que trabalham com as crianças nesses países, né? Não dá para isolar as crianças desse contexto macrosocial. E aqui eu entendo, eu não encontrei, do ponto de vista da participação, e aí vou falar da questão aqui no Brasil, do ponto de vista nem da sociologia da infância, eu encontrei, sim, a Miriam, que foi minha orientanda, que foi atrás da sociologia da infância, ligada, né, às crianças negras, né, e que fez um levantamento, tem até um artigo publicado já há algum tempo, que fala um pouco, né, dessas questões, mais de um artigo até, Miriam Danay Nunes, e o sinal aí dessa terra maravilhosa, e que vai falar, então, das crianças negras. A gente tem estudos, né, da Fabiana de Oliveira, né, mas, assim, que assim como a nossa colonização aconteceu, né, que não achei estudos sobre as crianças negras, a participação das crianças negras. Encontrei sobre as crianças pobres, por exemplo. Né? As crianças na comunidade X, na comunidade Y, principalmente pensando, tem alguns estudos do Rio de Janeiro que tem esse caráter, né? Mas tem poucos estudos sobre participação das crianças negras em alguma situação. Por exemplo, grupo de crianças de tal lugar, sabe assim? Grupo de crianças quilombolas, né?
tem alguns estudos sobre participação, mas de crianças quilombolas, eu achei de crianças ribeirinhas. Eu acho que assim, a gente tem umas interrupções no meio do caminho, né? Por isso que eu acho que é importante fortalecer mesmo a questão da raça, da etnia, sabe, aqui no Brasil. Eu acho que faz falta para a gente esse tipo de referência. Faz falta para a gente, faz falta para as nossas crianças esse tipo de referência. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Eu acho que, desse ponto de vista estrutural, é diferente. Os países da América do Sul, de maneira geral, não todos, mas provavelmente a maioria, tem aí uma relação diferente com a ancestralidade, digamos assim. E isso vai fazer com que as pesquisas elas tenham também caráter diferente, né? Não sei se respondi, mas... Respondeu. Muito obrigada, Letícia. Imagina. Desculpa. É que eu estou intermediando hoje, né, a questão das perguntas no chat. Uma das pessoas até levantou a mão, né? Quem gostaria de se inscrever pode deixar a pergunta no chat ou levantar a mão, que eu vou solicitar, sinalizar aqui. Kétima Barretos falou o seguinte: olá, boa tarde. Gostaria que a professora, por gentileza, explicasse, né? Ela botou entre parênteses, nós temos deixado de lado no Brasil em relação a como este país vem trabalhando a questão sobre esta infância. Em nenhum momento a América Latina não viu a necessidade do Brasil falar, escrever, lutar, mediar, distanciando do contexto escola. Aí ela está perguntando isso. Desculpa ter interrompido na hora, tá bom? Não, Vivian, que prazer. Bem-vinda, né, nessa posição que você assumiu agora, né? Eu não sei se eu entendi bem a questão, né? Eu disse, que assim, desde que eu me conheço por gente, né, aqui no Brasil a gente tem movimentos sociais, muitos movimentos sociais. E hoje em dia eu entendo que a gente tenha recuperado o estudo das crianças nos movimentos sociais, né? Mas, grosso modo, nós não temos grandes tensões sociais. Temos grandes tensões sociais. Mas elas são sempre abafadas, né? A gente não tem, efetivamente, uma ação social. Isso não é porque a gente é bonzinho, é gracinha, e a gente é tolerante, não é nada disso. É que há um abafamento mesmo de determinados movimentos sociais. Eu quero voltar um pouquinho no tempo e lembrar a época dos meninos de rua, meninos e meninas de rua, o movimento. Foi um movimento belíssimo, né, que começou em São Paulo, foi pelo Brasil inteiro, alcançou uma dimensão continental quase, né, todo mundo ouviu falar disso, acabou tendo uma intervenção significativa para a criação do ECA, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e que foi perdendo, né, com o passar do tempo, a partir da criação do ECA, foi perdendo a força como um movimento social efetivo das crianças, né? É claro que não tem só criança no movimento de criança, assim como não tem só mulher no movimento de mulheres, e assim sucessivamente. De criança, então, é muito mais complicado. Então, aqui no Brasil, a gente, assim, parece que existem uns momentos de grande tensão social, em que as coisas até parece que aparecem, que elas saem, né, emergem, mas, de repente, essas coisas elas vão perdendo um pouco a força, né? A diferença, então, nesse sentido, eu entendo, a gente tem muitos estudos sobre as crianças nas escolas. Por quê? Porque a gente não tem visto as crianças, estudado as crianças fora das escolas. Porque a gente não tem um movimento de crianças trabalhadoras, por exemplo, no Brasil. Nem se cogita isso, né? Ou um movimento, sabe assim, de crianças sapateiros, né? O Corsário. Estou lembrando do livro do Corsário, que ele diz lá sobre os sapateiros do século, não sei, século XIX, né? Começo do século XX, nos Estados Unidos, que os meninos se uniram, os sapateiros, tal, fizeram enfim, criaram lá um estatuto, tal. A gente não tem isso aqui, né? E eu acho que em outros países a gente tem. Eu acho que nós aqui temos uma coisa de guardar as tensões, camuflar um pouco as tensões, né? Eu não sei, não estou dizendo que isso é melhor ou pior, eu só estou dizendo que é diferente, né? Nós não temos movimentos... Agora,
veja, a gente tem aí as ocupações, né? O MTST, que tem aí dado conta, né, da questão mesmo o MST, né, que tem aí dado conta da coisa da sem terra. Olha, o MST agora tem um movimento do sem terrinha, quer dizer, existe uma preocupação em escutar as crianças sem terrinha, né? Quer dizer, são crianças, e é um movimento social que tem um movimentinho social, vamos dizer, mitinho, porque são crianças, mas não porque é menor. Mas a questão das ocupações também, né? A Márcia tem ido atrás disso, acho que tem outras pessoas pesquisando, mas é que eu trabalho com a Márcia, trabalho com ela, enfim, pela tela também, mas... então, tem essa questão. Então, são movimentos, né, sociais nos quais a gente enxerga o movimento das crianças também. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Por que eu fico dizendo que as nossas tensões, elas estão... Né? É porque, assim, eu escrevi um texto agora há pouco tempo, fui procurar nos jornais aqui de São Paulo, o que as crianças... que jornais tinham ido atrás das crianças para saber da pandemia? Peguei os dois grandes jornais, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Tem algumas matérias em março do ano passado, né? Poucas. Depois tem acho que em fevereiro desse ano, falando sobre a volta da escola, né? E muitos artigos dos especialistas, os pais, os professores, os médicos, os não sei quem, falando sobre as crianças. Então, as crianças, elas permanecem muito invisíveis, né? Elas não estão atreladas a essa coisa das situações macrosociais, né? Imagina, quem melhor para falar da pandemia, dos efeitos da pandemia sobre as crianças do que as próprias crianças, né? Aí você não encontra. Então, nesse sentido que a gente aqui, não sei se tem publicação desse tipo em outro lugar, né? Na América do Sul, não estou fazendo a relação, mas é que assim, a gente naturaliza um pouco as coisas, né? Eu acho que a gente vive tem alguma coisa aí nessa química social, né, que faz com que a gente naturalize determinadas situações e não fique buscando entender melhor aquela situação para efetivamente lidar com ela. E até, quem sabe, mudar políticas públicas e coisas dessa natureza. Não sei se eu respondi, se eu entendi a pergunta, mas é isso que eu penso. Como ela não falou maiores coisas, né? Eu acho que ela compreendeu. E ela respondeu aqui que sim, né? Seguindo a lista de inscrição, primeiro vem a professora Juliana e depois o Larissa. Letícia, obrigada pela sua fala e contribuições. Eu fiquei pensando um pouco nessa questão que Lorena coloca, né, e que nos distingue, talvez, dos outros países da América do Sul, como você coloca, mas, como a gente conversava antes da gente iniciar a reunião, efetivamente, a gente tem muitas infâncias no Brasil, e a raça é uma variável determinante para essa existência de infâncias diversas, né? Então, a realidade das crianças que têm sido mortas durante essa pandemia, assassinadas, então, a quantidade de crianças que a gente perdeu nessa pandemia, não pela pandemia, ou seja, as crianças não são grupo de risco para a pandemia, mas são matáveis quando negras e quanto pobres, né? Então, eu escrevi um texto com Larissa e mais duas alunas em que a gente discutia, a gente fez uma análise sobre os memes que surgiram, né, no início da pandemia, falando e retratando as crianças. E tem um grupo de crianças, e ali não falava sobre raça, mas assim, esse grupo que parece que pode morrer, que é exterminável. E eu tenho falado muito isso assim, no portal Lunetas, o quanto esses eventos me mobilizam por dizer que tem um grupo que parece que não conseguiu ter o status social daquilo que é dado a todas as crianças. Então, apesar de todas invisíveis enquanto grupo geracional, essas crianças parecem não só invisíveis, mas matáveis. Ou seja, é mais grave que elas podem ser exterminadas. E a gente tem chegado a cada vez mais cedo, né? Então, quando Kathleen é morta grávida, a gente está falando, então... Aí o Brasil tem uma estatística de mulheres grávidas que levam tiros. Isso, para mim, é tão absurdo, né?
Porque se é um país que chega a ter que contabilizar isso, é porque isso não é uma casualidade, né? Então, isso eu acho que é muito importante da gente distinguir. E quando a gente fala nessa lógica de produção acadêmica local versus aquilo que são os autores do norte, etc., acho que essa é uma dimensão que para nós deveria ser considerada como muito central. E é impressionante, aí eu posso falar da psicologia, o quanto a gente tem tratado as crianças como sujeitos arraciados. Falamos das crianças, investigamos as crianças sem dizer pertencimento racial, né? Pertencimento étnico-racial. Não se fala disso. Então, e eu acho que a sociologia da infância no Brasil, ela tem um marcador se ela entra pela educação, mas na psicologia ela tem sido muito utilizada para falar sobre as crianças em situação de vulnerabilidade social, uma questão que surge claramente, e aí nessa vulnerabilidade social a gente fala sobre a raça, né? Ou seja, cita esse elemento como sendo um elemento da vulnerabilidade social, mas isso não é discutido. Então, assim, isso não aparece enquanto matemática. Eu concordo com você que nós tendemos a abafar os nossos problemas, é o mito da democracia racial, temos essa identidade de que somos pacíficos, né? Dessa ideia de que a gente aceita, de que a gente releva. Quando você fala do estudo das crianças, por exemplo, que participaram da história das crianças na ditadura, estou lembrando de um filme que a gente usou no Infância em Cena, Machuca, que fala da criança nesse evento, né, da ditadura. O Brasil faz de conta que a ditadura não houve, assim, a gente faz uma coisa de amnésia, né, histórica, e o efeito que isso tem hoje na nossa configuração social, que é importante. E aí eu fico pensando o quanto a gente não tem que fortalecer isso no Brasil, já que a gente tem essa distinção ainda com os outros países da América Latina, que esse seja um marcador, um definidor da nossa produção local, né? O Brasil não pode falar sobre infância se não falar sobre raça, porque não é possível colocar no plural as infâncias se a gente não considerar que essa é uma variável absolutamente determinante para a experiência da infância, né? Então, a psicologia do desenvolvimento, a forma de compreender a cidade, aí a gente tem vários estudos que vão mostrar isso. A gente fez uma pesquisa sobre a experiência de cidade das crianças, e uma coisa que nos chamou a atenção, isso era uma hipótese, a gente ainda não verificou, mas como você foi fazendo esse levantamento também dos países latino-americanos, que a gente entendeu que parece que para a dimensão raça ser incluída nos textos, os autores são negros. Ou seja, essa de fato, como a raça para os negros não é uma opção, né? Ser racializado não foi uma opção, essa dimensão parece que é incorporada na pesquisa. Então, isso nos fala da importância da representatividade, da importância da participação e inserção de outros pesquisadores no grupo, no campo, mas nos mostra o quanto isso precisa ser descortinado, né? O quanto precisa de um exercício muito claro nosso para exigir que isso seja falado, para poder definir quem são as crianças que a gente coloca, quem são as crianças que a gente consegue ouvir dentro do grupo de crianças como um todo, quem são as crianças mais silenciadas. Então, acho que é muito importante, e fico pensando o quanto é nossa responsabilidade também, né, trazer essa dimensão. Nós tivemos um congresso de desenvolvimento em que não tinha mesa sobre o tema. Então, o quanto a gente tem se negado a fazer esse debate. E esse debate fica, como você falou, né, o debate na América Latina só é ouvido pelas pessoas da América Latina. Parece que quando a gente fala de raça, essa é uma dimensão que parece que só os negros ou pesquisadores negros estão envolvidos com a temática. Como é que a gente faz para romper essas barreiras, que não sei nem se dizer se seriam epistemológicas, mas barreiras de possibilidade de difusão, né, desse conhecimento, desse debate. Enfim, era só uma contribuição para a gente pensar essa lacuna, e o que é que essa lacuna nos diz. Juliana, eu assino embaixo do que você disse, né? E antes de comentar o que você, né, de dizer alguma coisa sobre o que você disse, eu queria dizer que esse texto de vocês, eu tenho usado muito, porque eu acho que é uma análise muito significativa, né, sobre os memes, né? O texto dos memes, inclusive, eu recomendei o ano passado para o pessoal da pós-graduação, esse ano o pessoal da graduação, é um dos textos que eu acho que é mais, e aí você vai me permitir, mais útil para a gente discutir determinadas questões que ficam muito
encobertas mesmo, né, das relações de poder entre adultos e crianças. Eu acho que, sabe, traz uma questão muito forte desse ponto de vista. Agora, eu tendo a concordar com você, Juliana, eu acho que, assim, a gente, agora, eu acho que, sem dúvida, né, quando, no começo, eu falei das crianças negras assassinadas, é verdade, né, eu entendo que a gente tem que trazer mais estudos, sim, né, sobre as crianças negras, estudos da infância e de infância, né, uma infância racializada, eu concordo com você nesse sentido. Eu tenho acompanhado alguns estudos que vão por esse caminho, né, mas eu acho ainda que são poucas mesmo as pessoas que se preocupam. Eu acho que são pesquisadores negros e negras, principalmente, que vão estudar as questões ligadas às infâncias negras, né? E eu acho que, se por um lado, isso é uma questão importante, por outro, né, eu acho que é uma questão limitadora também, que é o que você acabou de dizer, né? Eu acho que, assim, compreender que as crianças são assassinadas porque elas são negras, pobres, né? E porque, enfim, é alguma coisa que não pode ser só dos pesquisadores negros. Né? É alguma coisa que tem que ser como as crianças pegando em armas na Colômbia. Alguma coisa que não são só os pais das crianças ou as comunidades das crianças que pegam em armas que produzem pesquisas sobre essas crianças, né? Eu estou aqui trazendo, é claro que ser negro é uma coisa e pegar em armas é outra, eu não estou querendo, né? Mas eu estou trazendo porque eu acho que nos faz falta, né, um maior interesse por essas condições desiguais, e aí não desiguais pela diferença, desiguais pela situação econômica, pela situação racial, né? Pela própria estruturação do país, como foi feita, né? Vamos voltar, então, né? Por esse acobertamento do que foi a revolta dos negros em relação à escravidão, sabe? Eu estou aqui trazendo isso, quer dizer, há de haver um movimento que faça com que a gente possa, de alguma maneira, né, tornar isso tudo muito mais visível e real, não irreal, e real, né, para que outras pessoas possam se importar com isso. Né? Assim como as crianças indígenas não são, por exemplo, nesses países onde há estudos sobre crianças indígenas, primeiro, não são só antropólogos que fazem essas pesquisas, e segundo, não são só indígenas, eles não vão os indígenas para a universidade para estudar criança indígena, né? Quer dizer, há uma coisa, e é diferente, quer dizer, agora, como é que a gente mobiliza isso? Né? Acho que produzindo e publicando coisas que sejam provocativas mesmo. Agora, enfim, eu acho que é um movimento, agora eu acho que é um momento importante para que isso possa acontecer, exatamente por conta desse movimento maior, né, sobre o racismo no mundo. Né? Talvez agora seja possível, né, a gente ter aí um outro tipo de adesão ao estudo da infância pelo caminho da raça, pelo viés da raça, né? Que é aí uma questão seríssima aqui no Brasil. Né? E o Brasil inteiro, né? Enfim. Mas eu estou apoiando tudo que você disse. Eu concordo com você em gênero, número e grau. E agradeço o texto. Agora a próxima inscrita é a Larissa. Então ela fala com você, Larissa. Obrigada, Vivian. Ouvindo vocês falando agora, né, eu fiquei até pensando o quanto é absurdo, né, lembrando assim desse banco de dados que eu participei da pesquisa com Juliana, que até na etnografia, né, tinha as fotos dos participantes, assim, com o rosto protegido e tal, mas que eram crianças negras, mas que no texto não falava sobre isso, né,
o quanto que é visível, que a gente consegue imaginar de quem é que está se falando, quem são esses sujeitos, mas isso não é descrito, né? É ignorado, propositalmente. Mas a minha questão era em outro sentido, Letícia, porque ouvindo você falar sobre os estudos com as crianças trabalhadoras, eu fiquei reflexiva sobre o tema, né? E lembrando também que aqui, um sindicato que eu conheço, sempre no mês de maio, eles fazem uma discussão sobre o trabalho infantil, e que vai muito nesse sentido, né? Da proibição da infância, né? Desse trabalho e da proteção, né? E eu lembro também que tinha uma discussão junto com o pessoal da economia que falava que o trabalho infantil não seria proibido se fosse dentro do ambiente doméstico, familiar e tal, mas aí, você até quando falou, né, comentou assim, não pergunte, mas eu queria agora fazer a provocação, né, e perguntar o que é que você acha, né, sobre o trabalho infantil, se a gente pensa no contexto do Brasil, né, quais são os limites entre a proteção e a dignidade dessas crianças, né, e sempre esse tema acaba surgindo, né, fui pensando enquanto elaborava a questão e lembrando de algumas discussões, né, às vezes, sobre essas infâncias do campo, que falam, né, desse trabalho junto com os pais, para, inclusive, às vezes, plantar para subsistência, e, ao mesmo tempo, das diferenças que se tem, né, dessas multiplicidades, às vezes, quando se fala, né, o meu filho vai trabalhar, vai vender um brigadeiro para comprar o presente que ele quer e que eu não vou dar o dinheiro, o quanto isso é diverso, né, o quanto acho que também torna ainda mais difícil a gente pensar quais são esses limites e quais são os marcadores, porque, ao mesmo tempo, eu lembro que eu cresci vendo as propagandas na televisão, falando, né, de que não deveria ter o trabalho infantil, né, porque a gente sabe das bizarrices que acontecem nesse país também, né, no sentido das explorações. Aí eu queria lançar essa provocação, mesmo tendo a contra-recomendação. Tá bom, Larissa, você que vem da escrita do texto, tudo bem, pode provocar. Então, eu acho que é uma situação muito complexa. Eu acho que cada situação é uma situação, né? Quando a gente fala de trabalho infantil, nesse caso, por exemplo, quando o Liebel discute o trabalho infantil, e eu vou falar em termos absolutamente acadêmicos, embora eu vá me posicionar mais ou menos. Ele traz, assim, as crianças elas são exploradas, né? Em princípio, desde a Revolução Francesa, né, da Revolução Industrial, as crianças eram usadas mesmo, né, como trabalho barato, como, enfim, bucha de canhão, que são pequenas, elas podem se colocar em qualquer lugar. Quer dizer, houve um uso, uma exploração do trabalho infantil absolutamente indevido, né? E, sem dúvida, eu acho que a gente tem que ter aí um controle sobre o que é trabalho infantil, né? Essa coisa do trabalho doméstico, trabalho na roça com os pais, né? A ideia de que a família é um conjunto de pessoas que trabalham em torno daquela mesma terra. Eu acho que há diferentes situações, né? Agora, eu acho que a gente é mais uma coisa que a gente camufla, porque as crianças trabalham no Brasil. As crianças trabalham. Podem vender coisa no farol, você vai dizer, isso não é trabalho, mas é trabalho. Outro dia saiu aquela notícia do menino que foi enganado com a nota de R$100 falsa que deram para ele. Né? Aquele menino, ele trabalha, o dinheiro dele entra, né? Na economia da família. Quer dizer, sem o trabalho dele, a família não sobrevive. Né? Veja, se ele tivesse escorado por uma legislação mais adequada, provavelmente ninguém tinha dado uma nota falsa para ele na rua. Claro, até podia ter dado, mas você entende em que sentido eu entendo que talvez o trabalho infantil ele não possa ser camuflado, mas deva haver uma estruturação para que esse trabalho possa acontecer, não para que as crianças sejam exploradas, mas constatando que a gente vive num país onde há um grupo enorme de pessoas, enfim, que depende do seu próprio trabalho para a sobrevivência. Né? E aí não é o trabalho no campo, não é em torno da mesma propriedade, mas é em torno da mesma família. Né? Eu não sei, eu acho assim, eu acho que a gente não pode fechar os olhos e dizer, olha, está sendo explorado porque está trabalhando.
Eu acho que, assim, como a gente poderia pensar em perspectivas de trabalho infantil que não fosse exploração das crianças. Eu acho um horror, eu acho um horror. Eu sempre me incomodei quando eu voltava da faculdade à noite com as crianças nos faróis. Depois a gente teve uma época muito melhor no Brasil, em que as crianças saíram dos faróis, né? E depois elas voltaram para os faróis, agora nem farol mais, né? Elas estão em qualquer lugar. Eu acho que isso é uma situação aviltante, sabe? Porque eu acho que ou a gente tem... Bom, falando em trabalho infantil, né? Agora, eu não vou dizer para você que eu sou a favor do trabalho infantil. Eu não sou a favor. Não posso ser. Sabe? Eu acho que criança não é para trabalhar. Eu concordo com o grupo que diz que criança não é para trabalhar, que adulto tem que trabalhar, não criança, né? Mas eu não posso pensar que as crianças, como estão trabalhando, da maneira como estão trabalhando sendo muito mais exploradas do que se houvesse algumas regras mais claras para esse trabalho. Eu acho que esse é o nosso problema como país. A gente enfia a cabeça como avestruz, sabe? A gente finge que as coisas não estão acontecendo, né? E, portanto, a gente não tem nenhuma... Bom, nesse momento, é melhor a gente até fingir que as coisas não estão acontecendo, não, para a gente não enlouquecer. Mas eu acho que a gente precisaria olhar o que é efetivamente que acontece com as crianças do nosso país, com as crianças negras, com as crianças indígenas, com as crianças brancas, com as crianças de periferia, com as crianças... Sabe assim, ter um olhar mesmo para as crianças e entender quais são as questões mais graves que estão acontecendo com elas e tentar achar maneiras de estruturar questões que façam com que essas situações elas não sejam para aviltar as crianças, para tirar a dignidade das crianças, sabe assim? Não sei se eu estou sendo clara, Larissa, mas é isso. Eu não acho que as crianças pequenas tenham que trabalhar, ponto, nem as grandes. Mas eu não posso negar que as crianças trabalham. E o que eu faço com isso? Eu lamento? Eu vou rezar na igreja? Eu vou esbravejar na praça pública? O que eu faço com isso? Né? Então, que políticas são possíveis? Desculpa, fala, Juliana. Não, que eu que estou furando a fila de inscritos, mas porque eu acho que quando essa questão, eu retrocedi muito nos meus debates sobre trabalho infantil, e eu coloquei aqui no chat, porque acho que a gente chegou num momento, como a gente está tendo que voltar muitas casas atrás na nossa história, né, para explicar coisas muito básicas, assim. Antes a gente podia fazer um discurso em que a gente dizia a fragilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas quando ele está ameaçado, a gente tem que dizer que ele é todo maravilhoso, porque ele está ameaçado, né? Então, é a mesma coisa em relação ao trabalho infantil. Então, a gente estava complexificando o que é o trabalho infantil, que trabalho é esse, por exemplo, dizer que a criança não trabalha é negar a participação da criança no trabalho doméstico, é invisibilizar esse trabalho que ela faz, inclusive os estudos vão mostrar que ela faz mais do que os homens na casa, né? Então, primeiro são as mulheres, depois as crianças e só depois os homens que vão trabalhar. Mas o problema é que a gente tem hoje um governo que diz que trabalho infantil deveria ser legalizado porque a pessoa também trabalhou. E aí a gente fala sobre uma lógica de trabalho familiar, meritocrático, uma lógica do esforço, que nega, aniquila completamente a sofisticação do nosso debate, né? Porque a gente está falando de uma outra dimensão, a gente está falando na possibilidade de reconhecer que o sujeito se encontra numa situação de tal vulnerabilidade que é preciso reconhecer que ele tem o direito ao trabalho como forma de mudar a sua situação de vulnerabilidade. E é por isso que precisamos legislar para que esse sujeito possa fazer isso, quando as condições ideais não estão postas. Só que a gente teve que recuar, porque a gente está falando com pessoas, né, fora desse discurso mais acadêmico, que vão usar o nosso discurso contra nós mesmos, né, e contra as crianças. Então, acho, Larissa, que essa noção do trabalho, por exemplo, qual é a crítica que o Manfred Lieber vai fazer e que outros autores seguem essa lógica? Quando a gente nega, e quando a gente faz essa eliminação de toda a forma do trabalho infantil, a gente coloca as crianças nessas condições ainda mais invisíveis. Porque quais são as empresas que têm como ter um selo de livre do trabalho infantil?
ou seja, o pequeno comerciante, as pequenas famílias produtoras, elas não vão conseguir isso. Então, isso faz com que a criança, para conseguir algum meio de subsistência, tenha que se submeter a formas ainda mais degradantes de trabalho. Então, quando a gente diz que não acontece, a gente leva as pessoas a lugares ainda piores, né, de exploração do trabalho. Então, acho que esse debate é um pouco de dizer, quando eu trabalhava com crianças usuárias de substâncias psicoativas e pregava a lógica de redução de danos, quer dizer que eu estou dizendo que as crianças podem usar substâncias psicoativas? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando elas usam, eu tenho que usar uma estratégia de reduzir danos. Então, quando a Letícia está falando do trabalho infantil, a pessoa não tem que trabalhar. No entanto, se tem que trabalhar, no sentido de que necessita, é preciso ser dado as medidas necessárias. Então, assim, a criança tem que ir para a escola se ela vai trabalhar. Isso tem que ser garantido para ela. Então, acho que é como se fosse um dado de realidade, né? É um pouco de colocar o holofote na situação que já acontece. E não simplesmente fazer um discurso que é muito hegemônico contra qualquer forma de trabalho infantil que nega a possibilidade de existência do sujeito. Então, se a gente tem um auxílio emergencial, que hoje é de R$250, eu acho que é isso, acho que tem R$300, se eu não me engano, e a gente tem um auxílio emergencial de R$300 e a gente tem uma família com 4 pessoas, a gente está dizendo que essas pessoas vão ter que encontrar formas de trabalho. Porque as pessoas não conseguem sobreviver com R$300, né, uma família. Então, acho que é um pouco dessa discussão. É exatamente isso, Juliana, exatamente isso. Tem que criar um estatuto, né? Não fechar os olhos para as crianças que trabalham, mas criar um estatuto, né, para essas crianças que trabalham, porque não dá para dizer, não dá para sobreviver, né, nesse momento, né, sem esse auxílio, digamos, das próprias crianças, sem que as crianças também se envolvam. Bom, mas, enfim, eu acho que ficou claro isso que você disse, eu concordo plenamente. Então. Os próximos inscritos é Lorena, tem uma pergunta de Natália Simões, e se sobrar tempo eu também gostaria de fazer uma pergunta, né? Mas a próxima é Lore. Eu fiquei pensando na fala tanto sua, Letícia, como de Juliana, e aí lembrando da questão da educação sexual, né? De que também tem a mesma lógica de fingir que não está acontecendo, e aí a proposta de ter uma educação sexual é lidar com o que ocorre, não fechar os olhos para algo que talvez não seja o ideal, mas se está ocorrendo, o que fazemos com essa situação, o que fazemos com... Vamos entender o que está acontecendo, né? E só foi um comentário complementando mesmo o debate que Larissa trouxe, mas seguindo na mesma linha, eu tenho uma pergunta, se há caminhos para superar as controvérsias e tensões entre a necessidade de proteção e o direito de participação das crianças. Veja, a proteção é um direito mesmo, né? As crianças têm que ser protegidas. Primeiro, porque elas são diferentes dos adultos, né? As crianças não têm as mesmas características dos adultos, elas lidam com o mundo de um outro jeito. Elas têm um tamanho diferente, né? Elas têm expectativas diferentes, elas têm, enfim, as crianças são diferentes dos adultos, né? Vamos lá voltar para o Felipe Arrier, né? As particularidades das crianças que as tornam diferentes dos adultos. Agora, há aí uma questão complicada. Quando a proteção se torna para além da proteção, né? O Jens Gortrop, que é um autor que eu gosto muito, continuo trabalhando com ele, ele diz que essa superproteção, digamos assim, ela pode ser considerada como paternalismo. Eu acho que essa é uma maneira de pensar, né? Porque eu acho que proteção e participação tem uma relação dialética, no sentido de serem opostas, mas complementares. Quer dizer, não dá para pensar que as crianças possam participar se elas não forem protegidas. Se elas estiverem desprotegidas, elas não participam. E nem que elas podem ser protegidas e não podem, e por isso elas não vão participar. Sabe essa ideia dialética mesmo, né, da oposição, mas da complementaridade?
Quer dizer, não dá para pensar nos direitos das crianças de maneira isolada. Por quê? Porque esse trio de P's, né? E aí, por exemplo, não dá nem para pensar em proteção e em participação se a gente não tem a provisão, quer dizer, uma criança que não tem casa, que não tem família, né? Quem vai proteger, como vai proteger e como é que ela vai participar? Quer dizer, então, esse conjunto, né, de direitos, ou é o conjunto, né, ou ele não acontece, né? O que me incomoda muito, né? E aí eu vou para um texto que eu gosto muito, e eu trago os textos porque eu acho que vale a pena, né? Tem os textos que são muito bons. Tem um texto da Natália, se não me engano, que ela vai usar a Lansdowne, falando da questão da vulnerabilidade, né? Que uma coisa é a vulnerabilidade dada, né? E outra coisa é a vulnerabilidade porque as crianças são pequenas, né? Mas a ideia de trazer a fragilidade das crianças como se fosse alguma coisa irrecuperável, né? Quer dizer, sabe, eu acho assim, a gente precisa considerar que as crianças são pessoas que precisam ser protegidas e crianças são pessoas que precisam participar. Se nós não deixamos as crianças participar, porque nós queremos protegê-las, nós estamos incorrendo num grande erro, porque as crianças, elas são sujeitos sociais. Elas sabem o que elas estão vivendo, elas são capazes de emitir opiniões sobre o que elas estão vivendo, se não opiniões pela fala, corpo delas, o jeito, enfim, as crianças, elas são pessoas que vivem, né, no mesmo universo que a gente vive. Elas não estão em Marte e a gente está na Terra, né? Ao contrário, né? Agora, algumas crianças precisam ser mais protegidas que outras. Bom, mas mesmo as crianças que talvez sofram violência e que precisem ser mais protegidas do que outras crianças que não sofrem violência direta, né? Digamos assim. Gente, porque o próprio Brasil que a gente está vivendo é uma grande violência contra todas as crianças. É claro que algumas crianças são mais sofrem mais violência que outras. Mas o que eu queria dizer é isso. É que eu não quero me perder. Eu fiz aqui, subiu isso aqui agora. Mas que, assim, essas crianças, elas não podem ser impedidas de participar. Elas têm que falar sobre o que elas estão vivendo. Elas têm que agir sobre o que elas estão vivendo. Quer dizer, não é possível pensar uma coisa sem a outra, né? Eu não sei bem se era por aí que você tinha pensado, né? Mas, assim, as crianças, elas não podem ser caladas, né? A gente não pode fingir que a gente não está ouvindo as crianças, que a gente não está vendo as crianças, que a gente não está... não é possível que a gente faça isso em nome de uma suposta proteção, né? Agora, não dá para as crianças participarem se elas não tiverem proteção, se elas não forem protegidas. Ninguém consegue participar de nada, né? Veja a situação das mulheres, né? As mulheres estão sofrendo violência doméstica, né? Quer dizer, que participação terão essas mulheres? Nenhuma, elas ficam escondidas. Exatamente, porque elas são... Não é? Dá para entender essa lógica que eu estou tentando buscar, né? Quer dizer, não dá para participar se a gente não tiver proteção. É como se fosse duas faces da mesma moeda. Isso, porque são complementares, né? É aquela coisa que, assim, olha, que faz esse movimento, assim, né? Uma coisa complementar à outra, né? Uma coisa não anda sem a outra, é isso que eu acho que é importante, né? Agora, e a gente não pode silenciar as crianças em nome da proteção. Quando você fala das questões aí da educação sexual, tudo isso, né? Enfim, que proteção é essa, né? Que supostamente está se dando às crianças, né? Se as crianças não falarem sobre, se elas não se manifestarem sobre, se elas não agirem, né? A proteção pode valer muito pouco, porque isso é um simulacro de proteção. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muitos simulacros, acho que, né? Que a gente acaba encapsulando algumas coisas importantes por conta dos simulacros. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento mesmo, porque a gente acaba escorregando, né, nessa questão.
Mas eu acho que não dá para ter uma coisa sem a outra. E, assim, não dá para ter as duas se não tiver provisão. Eu acho que essa ideia dos 3 P's, ela é absolutamente única e complementar. Né? A gente só separa didaticamente para entender o que é que cada uma pode ser, mas eu acho que elas estão imbricadas, todas elas. Todos os P's. Respondi? Sim, muito bem. Muito bem. Obrigada. Então, né, devido à questão de tempo, né, a gente vai ter que encerrar agora, às 4 horas, então, algumas perguntas, infelizmente, a gente não vai poder fazer, e agora eu vou passar aí para a Lori para fazer esse fechamento, mas desde já eu já agradeço a Maria Letícia por trazer esse debate tão enriquecedor. Queria fazer alguns questionamentos, mas fica para uma próxima, né? Espero que a senhora possa fazer esse debate de novo, que eu achei incrível. Agora fica a palavra com o Lori. Antes de eu fazer o fechamento, eu queria te perguntar, Letícia, se você teria mais alguma consideração final, algo a comentar. Não, eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Eu acho que a minha consideração final é essa, né? Nós, embora estejamos aí envolvidos com a pesquisa acadêmica, né? A pesquisa acadêmica ela só faz sentido se a gente tem clareza, né, de que ela está inserida em contextos, né? E se a gente enxerga os contextos nos quais a gente está fazendo a pesquisa, né? Quer dizer, que pesquisa é essa, em que contexto ela está sendo desenvolvida e quais são as questões que estão postas, né? Acho que essa conversa hoje deixa isso muito claro, né? Quer dizer, nós temos que levar tudo isso em consideração, né? E porque as pesquisas acadêmicas, elas são acadêmicas, mas elas não são para ficar emprateleiradas, ficadas na prateleira, né? Elas devem ser, assim, elementos que nos permitam, né, clamar por determinadas questões, que nos permitam encaminhar políticas públicas e coisas dessa natureza, né? Essa é a questão. Eu queria agradecer muito o convite. Então, para fechar, muito obrigada, e muito obrigada pela paciência de vocês, muito obrigada pela atenção, espero não ter criado aí muitas questões esquisitas, enfim. Muito obrigada, olha, um prazer estar aqui. Criou questões maravilhosas, Letícia. É muito importante, muito bom. Eu sempre digo, e os meninos já me ouviram falar isso, que eu acho que o seminário da infância latino-americana foi um dos melhores seminários que eu já participei. Acho que a gente teria que fazer outro mesmo, porque foi muito rico e muito proveitoso. Eu queria, na verdade, então, agradecer a todos que vieram. A gente completou esse primeiro ciclo de debates do GEIC. Foram todos os meses, a gente fez um debate, a cada mês a gente fez um debate. No próximo semestre, a gente vai mudar um pouco o formato, porque a gente vai se juntar, professora Doris, fazendo uma discussão sobre infância e velhice. A gente tem achado muitos pontos em comum, a gente já fez uma disciplina juntas, a professora Doris e a professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e a gente tem visto muitos pontos de similaridade entre a infância e a velhice, em termos de invisibilidade, em termos de questões que norteiam esses debates desses dois grupos geracionais, especificamente. Então, aqui a gente está apresentando para vocês o segundo ciclo de debates, que vai acontecer no segundo semestre. Os encontros, então, não vão ser mais mensais, a gente vai ter 2 meses, agosto e setembro, encontros semanais. Vai ser muito importante, a gente vai divulgar nas nossas redes no momento da divulgação para inscrição, mas era só para apresentar para vocês essa nossa nova agenda. Mais uma vez, Letícia, muito, muito obrigada, foi muito bom, adorei te rever. Sim, eu também queria agradecer, né, imensamente as pessoas que puderam tornar esse ciclo de debates possível, né, e frutífero, e agradecer a equipe GEIC, né, eu, Vivian, Larissa, Lucas, a professora Juliana, né, que organizamos e construímos esse tipo de debates. Agradecer ao público, né, a todas as pessoas que estiveram nos acompanhando, as pessoas que vieram hoje, as pessoas que vieram nos outros encontros, as pessoas que vão assistir no YouTube. Agradecer a Letícia, que foi
com chave de ouro, né? E também eu queria agradecer a UFBA, né? Porque talvez se não estivéssemos no contexto da universidade pública, esse evento não teria sido possível. E esse ciclo de debates faz parte também de um ato de resistência política, né? Diante dos graves ataques que a educação vem sofrendo. Então, o sentimento de gratidão e de perseverança, assim, com essa finalização. O encontro de hoje ele vai estar disponível no nosso canal, os outros encontros também já estão lá. E sigam nossas redes sociais, nós vamos divulgar as informações do nosso próximo evento lá. E muito obrigada a todos. E boas férias, né? Para a gente aqui na UFBA estamos de férias.